9h23, o Novo Dia já está de volta com liberdade de opinião, com Boris Casoy e com Fernando Molica, que vão falar agora sobre uma declaração do ex-presidente Lula sobre a morte da vereadora Marielle Franco. Ela foi assassinada em 2018 e a declaração do ex-presidente gerou reação de aliados do presidente Jair Bolsonaro. Sem citar nominalmente o atual presidente, Lula relacionou a morte de Marielle com um governante no país e afirmou o seguinte, abre aspas: gente dele não tem pudor em ter matado Marielle, fecha aspas. É importante a gente ter um governo em que a gente possa sentar tete a tete e até colocar um dedo em risco na cara do governante. Porque a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos dele. O que a gente sabe é que gente dele não tem pudor de ter matado a Marielle. Essa fala aí de Lula gerou críticas por parte de defensores de Bolsonaro e também de integrantes do governo. O ministro-chefe da Casa Civil, por exemplo, Ciro Nogueira, criticou o discurso, que considerou uma insinuação a Bolsonaro e classificou as palavras do ex-presidente como, abre aspas, fake news. Dizer que pessoas próximas ao presidente Bolsonaro mataram a vereadora Marielle é de uma irresponsabilidade, é de uma leviandade sem precedentes. Isto sim é uma fake news. Essa classificação da fala do ex-presidente Lula como fake news é defendida por aliados do presidente Bolsonaro que cobram uma medida do ministro Alexandre de Moraes, que recém incluiu o PCO, o Partido da Causa Operária, no inquérito das fake news. Vamos lá, Molica e Boris Casoy aqui na roda para a gente repercutir essa declaração do ex-presidente Lula. O assassinato da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson também, desde 2018, seguem sem uma explicação total, né? Da justiça a gente ainda não entendeu quem mandou matar Marielle. Essa declaração de Lula deve ser investigada, pode ser classificada como fake news, hein, Molica? Bem, vamos lá por partes, né, que são muitos pontos dispersos, são muitas pontas dispersas. Essa questão do PCO, que é mais um exagero do Alexandre de Moraes, porque o que o PCO fez foi lá, sugeriu medidas contra o Supremo Tribunal Federal, aí como a origem dessa investigação tem a ver com ataques ao Supremo, o PCO foi incluído. Agora, o PCO não fez uma ameaça, né, diferentemente do deputado Daniel Silveira, o PCO não propôs, apesar de todo o radicalismo do partido, né, não propôs uma invasão, não propôs dar surra de gato morto em ministros do Supremo. Então aí tem uma questão bem delicada que envolve o direito à liberdade de expressão. Isso é uma questão a ser preservada. Isso não importa se quem faz uma crítica mais pesada seja uma pessoa de direita ou de esquerda, enfim, temos que garantir aí a questão da liberdade de expressão. E essa fala do Lula, assim, não há nenhum elemento, né, nas investigações, pelo menos que se conheça, não há nenhum elemento nas investigações do caso Marielle que envolva o presidente Bolsonaro ou pessoas de sua família. Né? Há suspeita, há ligações com milicianos, aquele capitão Adriano da Nóbrega, né, que foi morto em fevereiro de 2020. O Bolsonaro chegou, então o deputado Jair Bolsonaro chegou a fazer um discurso na Câmara dos Deputados defendendo a inocência dele. A mãe e a então mulher do Adriano foram empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, só que o Adriano não tem nada a ver com o caso Marielle. Pelo menos até agora não surgiu nenhuma ligação dele com o caso Marielle. Então essa afirmação do Lula é uma afirmação que não tem base, enfim, é mentirosa. Ela não tem um respaldo na realidade dos fatos, pelo menos dos fatos que são conhecidos até agora. Né? Essa indicação não houve e é uma afirmação falsa. Aí pode ser chamada de fake news? Sim, né? Se você chama de fake news notícias falsas, ainda que eu prefira aí a ideia da notícia fraudulenta, pode ser chamada. Agora, sim, isso não tem nada a ver com o inquérito lá do Supremo, isso tem muito mais a ver com a acusação de campanha. Né? O Bolsonaro, aliados dele, os seus filhos, volta e meia chamam o Lula de ladrão, de bandido. Né? E o Lula, os processos contra o Lula em que ele foi condenado foram anulados. Então, tecnicamente, ele é inocente. Todo mundo é inocente até prova em contrário, até condenação em contrário.
Então, o Ciro Gomes, outro dia, semana passada mesmo, disse que não faz campanha para bandido, numa referência ao Lula e ao Bolsonaro. Então, também, né? Cadê? São bandidos, por que são bandidos? Então, também são informações que não têm um respaldo. O Lula não é condenado e o Bolsonaro também não. Então, assim, é mais nesse aspecto da campanha. Caberia mais aí um processo individual. Né? O presidente Jair Bolsonaro pode se considerar ofendido, pode considerar que a sua honra foi atacada pelo Lula e pode sim abrir um processo de difamação, calúnia, com base aí na lei dos crimes contra a honra. E o ministro, claro, chefe da Casa Civil, espertamente tenta, e é um direito, faz parte do processo de luta política, tentar botar também, tirar um pouco esse chapéu de fake news só da cabeça dos aliados do Jair Bolsonaro e tenta repartir esse chapéu com outras pessoas. É claro que esse tipo de afirmação mentirosa e sim irresponsável, ela não é, ela é diferente daquelas campanhas de notícias fraudulentas, né? Aquela história da tal mamadeira, né? Que ficou famosa na campanha de 2018, a história do que um filho do Lula teria um Rolls Royce de ouro no Uruguai, enfim, a gente acompanhou esse processo de produção de fake news, principalmente e divulgação pelas redes sociais, muitas vezes sem ter um autor, aquelas informações que vão sendo disseminadas, que é um viés até mais preocupante de fake news. Mas, enfim, não é bom trabalhar com nada fake, não é bom trabalhar com mentira. A campanha eleitoral ela tem que ser feita com base nas informações mais verdadeiras possíveis, com base em críticas que sejam baseadas, né, que tenham respaldo na realidade. Mas, enfim, é do jogo e segue o jogo da eleição. Com vocês.